Oi, está começando Sempre Mulher de Hoje e o programa é apaixonante. Fala de história de amor, fala de respostas de Deus, fala de confiança, de oração e você não pode perder porque apenas estamos começando. Você já ouviu falar de histórias de amor? Você já viveu uma história de amor? Ou está vivendo uma linda história de amor? Pois é, hoje nós vamos conhecer a história do Estevão e da Paula, que estão conosco aqui no estúdio. Tudo bom, Estevão? Tudo bem, Betinha. Tudo bom, Paula? Tudo bom. Que bom que vocês vieram, aceitaram o nosso convite, é bom tê-los aqui com a gente. E a gente quer saber como é que é essa história de amor, como é que começou? Estevão, conta pra gente. Eu vou começar contando que eu fui o primeiro que me apaixonei, né? Então eu posso começar contando. Eu acho que eu e a Paula somos um casal muito improvável, né? Acho que as pessoas nem imaginavam que a gente combinava, nem a gente imaginava. Eu cresci em Manaus, nasci em João Pessoa, cresci em Manaus e vim para São Paulo, né? Sou um pouco do Brasil mesmo, misturado. Vim para São Paulo, cheguei em 2006 e na época eu tinha um relacionamento sério, inclusive lá em Manaus, e depois de um tempo esse relacionamento não deu certo. E eu conheci a Paula ainda nessa época que eu estava nesse relacionamento através de uma amiga em comum. E eu não vi realmente na Paula, não despertou o meu interesse na hora que eu a conheci. Era uma amiga legal, uma pessoa... Mas não chamou atenção além disso? Não chamou atenção. Claro que ela sempre foi bonita, né? É bom dizer, né, Paula? É bom dizer, né? Acho que vocês estão vendo que ela é bonita, né? Mas não me chamou atenção no momento que a gente se conheceu. E eu sempre fui um pouco mais peralta, né? Assim, na minha adolescência, né? Então eu me envolvi com algumas pessoas, namorei bastante. A Paula já era uma menina muito mais comportada, assim, né? Então eu acho que talvez até quando ela me olhou, via que eu era um cara bastante expansivo, conversava com bastante gente. Ela me comentou depois que achava, não, esse Estevão é até legal, mas ele tem jeito de que gosta muito de namorar, não vai combinar comigo, né? É só brincalhão. Achava que eu era um brincalhão e tal. Então acho que a gente realmente era um casal improvável. Ela é muito organizada, eu muito bagunceiro, né? Desorganizado, gosto criativo, apesar de ela ser criativa também, mas a gente não é muito parecido. Você não via pontos em comum, Não então? via tantos pontos em comum. Apesar de ter uma coisa que sempre me chamou a atenção. Ela sempre foi uma menina que sempre levou muito a sério as coisas de Deus. E isso era algo que eu tinha como um princípio importante na minha vida e que buscava alguém que fosse assim. O Estevão e a Paula são cristãos também e o Estevão canta, né, Estevão? Canto. É um exato. belo cantor e coloca a voz dele à disposição da pregação do Evangelho, né? Levar a mensagem de esperança e de amor também para outras pessoas. Então isso foi, de repente, um ponto em comum. Foi um ponto em comum. Mas aí isso ainda não tinha sido despertado, né? Até que meu relacionamento chegou ao fim e aí o meu irmão veio passar umas férias comigo aqui em São Paulo e a gente estava na igreja da Paula, igreja de Aldeia da Serra na época, e meu irmão mais novo olhou para a Paula e falou assim para mim, cara, você não acha essa Paulinha bonita, não? Eu falei, não, cara, não tem nada a ver, e ela tem namorado, né? E na época ela achava que ela namorava e na verdade a Paula um tempo antes ela tinha um namoro e realmente terminou. E aí foi a primeira vez que, né, a minha sobrancelha levantou assim. Eu falei, poxa, interessante. Foi a primeira vez que eu realmente olhei para Paula como uma possibilidade da gente ter alguma coisa. Mas naquela época, eu acho importante falar isso com todas as letras, assim. Eu tinha muitas possibilidades na minha cabeça. Então eu pensava, poxa, a Paula é interessante, mas tem a fulaninha, tem a outra menina. Muitas possibilidades de namoro, você falou, de namoro. Né? Ah, entendi. Então ficava tinha assim, uma lista, um Exato. leque de opções muito grande. Um leque de opções muito grande. E isso, na verdade, em vez de me ajudar, acabava me atrapalhando, né? Meu irmão, uma vez, o Rubem, falou pra mim, pô, Estevão, tem esse monte de menina aí, cara, você fica, né... Você conversa com uma, conversa com outra, um dia você vai estar conversando com uma menina, a outra menina vai te ligar e você na verdade, não está com nada na mão. Na verdade, tem muitas, mas não tem nenhuma. Você está numa grande confusão. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Meu irmão mais novo me deu um conselho de um irmão mais velho, né? E aí a gente tinha acabado de ir para uma igreja onde o pastor falou um negócio interessante. O pregador falou um negócio interessante. Ele falou assim, olha, tem um monte de possibilidades para você no mundo por aí, mas Deus tem uma possibilidade certa para você. E eu lembro que isso era numa quarta-feira. Eu me virei na minha cama ali no cantinho do quarto, virei e falei assim, Deus, eu abro mão de todas as possibilidades que eu tenho guardadas na minha cabeça, na minha gaveta, e eu só vou me envolver agora com uma garota que o Senhor quiser. E nisso eu joguei fora todas as possibilidades, inclusive a Paula, que uma semana antes eu tinha achado uma pessoa interessante. E fiquei confiando em Deus. E o mais interessante é que no sábado eu reencontrei a Paula e senti de uma maneira muito clara no meu coração de que ela era
uma pessoa especial que Deus estava colocando no meu caminho. Vocês estão percebendo que a Paula está quietinha, ela está só escutando. Daqui a pouco ela vai contar a versão dela. Ela vai contar o lado dela da história. Mas, Estevão, conta pra gente, como foi que você sentiu que a Paula era especial? Olha, no começo, foi uma coisa... Eu não consigo nem explicar. Acho que aquele frio na barriga que todo mundo sente, né? Que eu olhei para ela e que eu não sentia há bastante tempo, eu olhei e senti de uma maneira... Assim, e a gente estava almoçando, né? Eu, tchau, Paula, tchau, fui dar um tchau para ela. E quando eu dei um tchau, assim, parece que ficou aquele clima estranho, né? O tempo parou e a gente ficou juntos e tal. Mas aquilo agora não bastava para mim, porque eu tinha feito um pacto com Deus de que eu só me envolveria quando fosse alguém. O que foi que eu fiz? Eu comecei a pedir confirmações de Deus. Mas é interessante porque Deus já estava dirigindo, né, Estevão? Com certeza. Porque antes você olhava para Paula e não tinha interesse, né? Era apenas uma amiga, era uma amiga. Agora, de repente, aquele frio na barriga, vontade de ficar um pouquinho mais perto. Então, Deus já estava conduzindo. Eu acredito que sim. Mas é muito importante a gente entender o seguinte, às vezes, os nossos sentimentos são muito confusos, né? Então, podia ser que eu só estivesse achando a Paula interessante, tivesse afim da Paula. Eu não queria mais me envolver com uma pessoa só porque eu gostava dela, mas eu queria realmente ter a convicção de que ela era a possibilidade, a pessoa que Deus estava colocando no meu caminho realmente. E aí eu comecei a pedir essas confirmações. Quando foi no dia seguinte, eu lembro que foi a primeira confirmação, nós estávamos na casa de alguns amigos, e a Paula, como uma pessoa muito metódica, como eu já dizei, né, ela só dormia, ela não passava das 11 horas da noite, nunca, ela nunca dormia depois das 11. Depois eu acabei, por causa dessa rotina de cantar por aí, ela teve que abrir algumas exceções, né? Mas ela nunca dormia, eu estava na casa dos meus amigos, será que a Paulinha vem? Aí estava todo mundo lá vendo filme, aí deu 11 horas, eu falei assim... Acho que ela não vem, mas eu fiz um pedido para Deus. Falei, Deus, se for a Paula mesmo, eu queria que ela aparecesse aqui. E aí, quando deu umas 11h30, a campainha tocou, né? E eu pensei, deve ser a pizza que o pessoal pediu, né? Aquela pizza vegetariana maravilhosa, né? E aí, na verdade, era a Paula. E aí eu fiquei assim, meu Deus, a Paula não era para estar dormindo há meia hora já, né? Então, o que ela está fazendo aqui? E ela subiu e a gente começou a se aproximar. E a partir daí, foi uma confirmação após a outra, né? Como assim confirmação, Estevão? De repente alguém está em casa acompanhando a gente e pensa, mas como assim confirmação? Ele conversou com Deus, ele pediu sinal, como é que é isso? Olha, eu até falo isso com bastante cautela. Eu acredito que Deus tem muitas maneiras de falar com a gente. Então, eu conheço muitos casais que foram escolhidos por Deus, mas que nunca tiveram esse tipo de resposta. Eu acredito que Deus mesmo colocou no nosso coração naquele momento que essa era uma maneira que Ele queria provar para a gente que a gente era feito um para o outro. Então, eu senti o desejo no meu coração de pedir sinais de Deus, né? E esse foi um desejo que Ele colocou mesmo. Não estou dizendo para você assim, vou mudar de emprego? Vou pedir um sinal. Não sei se Deus vai te responder por sinais, ou se você vai abrir a Bíblia e lá vai ter um verso, ou se vai ser o teu próprio raciocínio, Deus usando o teu raciocínio para perceber o que é bom e o que não é bom para você. Mas no nosso caso foi assim. Isso é legal porque como nós somos diferentes, Deus usa maneiras diferentes de falar com cada um de nós. Com certeza. Com você foi através de sinais. E Ele nunca tinha, aliás, eu nunca tinha vivido uma experiência assim na minha vida antes. E vivi pouquíssimas vezes, na verdade, essa foi a principal experiência da minha vida que eu vivi com respostas assim, que eu considero realmente sobrenaturais, né, de Deus. E aí eu pedia muitas respostas do tipo, Deus, eu tô aqui, eu já estava apaixonado, já estava assim, ficando, né? O frio na barriga aumentou. Aquele frio na barriga, aquele negócio todo, eu falei assim, meu Deus, será que é a Paula mesmo? E eu lembro que eu estava no ônibus uma vez e falei assim, Deus, é a Paula? Aí eu mandei uma mensagem para ela. Então, o ônibus era um trajeto assim de 15 minutos. Eu falei, eu queria que ela me respondesse antes de eu descer do ônibus. Era uma bobagem assim na minha cabeça, mas Deus teve... Ele usou isso. Ele usou isso para falar comigo. Então, eu lembro que quando eu estava dando o passo para descer do ônibus, que eu falei, ela não respondeu. Aí eu dei o passo, quando eu olhei, a mensagem já tinha chegado fazia 1 minuto, assim. Então, ela respondeu segundos antes de eu descer do ônibus, ela me respondeu. E foi uma atrás da outra. E aí eu lembro que eu falei para Paula assim, Paula, a gente marcou de almoçar, né? E aí a gente foi almoçar. E aí a Paula falou assim, olha, Estevão, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Eu não quero mais namorar por namorar. Eu não sou mais uma menina, eu já quero namorar e a próxima pessoa que eu namorar, eu vou casar. Meio que falando assim, acho que você não tá entendendo onde está se metendo. O negócio aqui é sério. E eu lembro que foi a primeira vez que a gente saiu juntos, eu falei assim, eu caso. Eu falei, eu vou casar com você. O que será que a Paula pensou nessa hora? A gente vai saber daqui a pouco, Paula. Ou que ele é louco, ou que ele é muito convicto, né? Então, assim, ela falou... E eu sabia que era a Paula, e isso foi se confirmando no meu coração. Eu lembro de uma, eu acho essa muito importante de contar, assim.
eu estava dentro do carro e, assim, resumindo a história, eu encontrava muita Paula. A Paula tinha 15 minutos de jantar no lugar que ela trabalhava, eu ia lá, ficava esses 15 minutos com ela e voltava, né? E foi muito importante que a gente tomou uma decisão de falar assim, bom, se a gente não tem certeza mesmo que é pra gente ficar junto, então a gente não vai se envolver antes de ter essa certeza. Então a gente se encontrava, a gente se gostava, a gente ficava juntos, mas a gente não se beijava, a gente, né, tinha... Não namorava? Não namorava, Só né? A gente convivia, juntos. a gente se gostava. Era namoro, mas sem ser namoro, né? Então a gente ficava juntos. E isso foi muito importante pra gente confirmar no nosso coração que era isso. Então a gente chegou a começar a namorar, mas a Paula ainda não tinha certeza. E depois de um tempo ela terminou o namoro comigo. E aí nesse momento foi muito interessante, porque eu sabia já no meu coração que a Paula era a mulher da minha vida. Você já tinha certeza? E eu falei pra Paula assim, Paula, você tá fazendo isso, mas assim, eu não tô esperando o seu tempo, tô esperando o tempo de Deus, porque Deus me falou que é você. E eu lembro de uma vez que a gente estava juntos no carro, assim, ela me deu uma carona, né? Tinha acabado de chegar em São Paulo, não tinha carro, então ela que me dava as caronas para os lugares. E ela me deixou assim, e eu desci do carro e falei assim, Deus, é a Paula mesmo? Tá muito confusa essa história, porque não tô você me entendendo. disse que é a Paula, mas não sei se é a Paula. Então, antes de eu descer do carro, eu queria que ela dissesse que ela tá com saudade de mim. Ela falou assim, eu tô com saudade de ti. Eu queria que ela dissesse isso. Aí eu falei, mas que pedido, né? Mais egoísta, que bobagem. E eu vi no meu coração assim, ela não vai te dizer agora, ela vai te dizer pelo telefone. Aí o que eu pensei na hora? O que todo mundo pensaria? Pronto, isso é a minha cabeça. Imaginando, né? Querendo assim, ai, eu tô inventando uma desculpa porque ela não vai me dizer isso, né? Fiquei com aquilo na cabeça. E aí ela, tchau, tchau. A gente ficou se olhando, tchau. Tchau. Aquele tchau assim, que não fala mais nada. E não saiu, tô com Desci saudade. do carro. Não saiu. Bati a porta, atravessei a rua, ela me ligou e ela não disse alô. Ela falou assim, ó, eu tô com saudade de ti. Nossa, pra que resposta melhor que essa? E aí eu fiquei assim, Paula, você não acredita. Deus acabou de me responder mais uma vez que é você. E aí a Paula foi ficando assim, né, com isso na cabeça e tal. E é muito interessante que tem um último detalhe que eu gostaria de contar da minha história, porque esse eu só contei pra Paula no dia do nosso casamento. Olha só, gente, então exclusividade de informação. A noiva só soube no dia do casamento. Num desses dias, assim, que eu tava bem confuso, que eu sabia que era, mas eu tinha dúvidas, eu lembrei que quando eu tinha 16 anos, numa das minhas orações com Deus, Deus falou assim pra mim, Estevão, eu queria que você ficasse um tempo sozinho. Isso foi uma coisa de oração. Eu queria que você ficasse um tempo sozinho e depois você vai namorar a garota de setembro. Aí eu falei, que loucura, eu falei, eu tô ficando doido, né? E aí eu não obedeci a Deus, nem nessa história de ficar um tempo sozinho, né? Porque eu sempre fui muito ansioso, né? Esse foi o primeiro momento da minha vida em que eu larguei mão da minha ansiedade e deixei Deus guiar. E aí, quando num desses momentos de dúvida, eu já tinha esquecido disso, mas eu lembro que todos os anos da minha vida, quando chegava no mês de setembro, eu achava que eu ia conhecer uma garota. Do mês de setembro. Que eu ia encontrar essa garota, mas não, eu sempre achava na minha cabeça, não, é uma garota que eu vou conhecer em setembro, é uma garota que eu vou conhecer em setembro. Eu vou conhecer essa garota em setembro. Aí eu fiquei assim durante uns 4 anos, depois esqueci. Esqueci. E nesses dias eu tava lá em casa, meu Deus, mas que confusão, é ou não é? E aí Deus falou assim, você lembra do que eu te falei quando você tinha 16 anos? A garota de setembro. E o que eu lembrei? Que quando eu e a Paula começamos a namorar, era dia 1º de setembro. Nossa! E na hora eu comecei a chorar, aí eu tava confuso, Deus falou assim, meu filho, é assim que eu respondo, ele falou pra mim. Então você pode ficar tranquilo. E aí eu não tive mais dúvida, nem falar, Paula, é você. E ela dizia assim, você tá muito, como é que você tem a certeza? Eu falei, Deus me falou, é você, eu sei que é você. Eu sei que você fez música pra Paula. Fiz. Você fez? Você mostra uma música pra gente? Mostro. Então o Estevão vai pegar o violão agora, vai mostrar uma música que ele fez pra Paula e daqui a pouco a gente volta pra ouvir a versão da Paula, então. Essa música eu fiz pra minha gatinha, né? E eu fiz um pouco antes da gente casar e ela fala, assim, que tudo que for entre nós, eu, ela e Deus, vai ser bom, vai ser legal. Uma música bem humorada que eu falo de um monte de situações cotidianas e eu acho que representa bem o tipo de experiência que a gente vive, assim. Se tivermos nós dois e Deus estiver junto, acho que tudo é bom, tudo vale a pena. Isso serve, acho, para todo mundo, assim. Quando estivermos os três. Vamos ouvir, então, essa música. Noite escura, embaixo do sol, chuva e até temporal. Todo momento, se for com você, pode ser chorando muito, rindo demais, sabendo tudo ou sei lá. Todo momento, se for com você,
Pode ser se for com você. Pode ser e vai ser legal. E vai ser eu mais tu, mais Deus, mais ninguém. Tudo que for entre nós pode ser. Nadando em grana ou nada na mão, em um palácio ou no chão, todo momento se for com você. Pode ser mudando tudo, fazendo igual, agora ou tempos depois, todo momento se for com você. Pode ser se for com você. Pode ser e vai ser legal. E vai ser eu mais tu, mais Deus, mais ninguém. Tudo que for entre nós pode ser. Se for com você, pode ser e vai ser legal. E vai ser eu mais tu, mais Deus, mais ninguém. Tudo que for entre nós, tudo que for entre nós pode ser. Que linda essa música. Paula, quando você ouviu, como é que você se sentiu? Eu tô aqui me segurando pra não chorar. Eu sou mais secona, né, pra emoção, mas tem uma hora que não aguento, eu choro. Como foi ouvir essa música a primeira vez? Essa música, deixa eu me lembrar, foi depois de... Foi exatamente depois de que situação, você lembra? Acho que foi o nosso noivado que eu cantei a primeira vez pra você. Foi a primeira vez, né? Foi. Ai, foi linda. Acho maravilhosa. Todas as músicas dele eu gosto. Especialmente Imagina. a que ele fez pra mim, né? Com certeza. Você viu aí que a gente está ouvindo, acompanhando a história do Estevão e da Paula. Nós já ouvimos, acompanhamos a versão do Estevão, né? As respostas que Deus deu para ele, os sinais que Deus deu, usou a forma como ele sabia entender, como ele conseguiria entender, para perceber que Deus estava direcionando a Paula para ser a mulher da vida dele. Mas agora, e com a Paula? Como foi que aconteceu isso? Como que você teve a certeza de que o Estevão era o homem da sua vida? Ele já contou que você estava num relacionamento, não deu certo, você terminou e vocês se encontraram. Você também fez pedidos para Deus? Sim, nesse momento que nós nos conhecemos, eu me aproximei demais de Deus. E então eu estava com uma ligação assim com Deus muito próxima. E quando o Estevão me falou que Deus tinha respondido para ele, eu falei, então se ele te responder, ele vai me responder também. Sim. Foi aí que na mesma semana, eu pedi resposta de Deus. E, assim, é o que Estevão fala, cada pessoa pede, Deus responde de forma diferente para cada pessoa. E, no meu caso, eu pedi que eu ouvisse ele me falar. Deus lhe falar. Deus me falar. Então, foi simples o que eu pedi para Deus, mas eu pedi, Deus, se o Senhor quer que o Estevão seja a pessoa para minha vida, que seja o meu marido, eu quero ouvir você me falar a cor que ele vai estar hoje, a cor de blusa que ele vai estar hoje. A cor da roupa do Estevão. Simples, mas eu queria ouvir Deus me falar. E eu ouvi vermelho. E eu tinha certeza absoluta que era a voz de Deus. E eu confiei que eu ia chegar lá e Deus ia me responder. E aí eu cheguei, nós até íamos fazer um pôr do sol juntos nesse dia, quando eu encontrei com ele, estava de vermelho. E aí? Você virou o coração e disse, a resposta de Deus. Sim, resposta de Deus. Mas aí, obviamente, eu queria uma segunda resposta. A gente não consegue, né? Não tem jeito, se contentar Gideão. com uma resposta só. A Paula foi Gideão demais nessa história aí. E o mesmo Deus da época de Gideão é o mesmo de hoje, então ele ia me responder. A Então história eu de Gideão confiei. está na Bíblia e ele também fez alguns pedidos para Deus e foi confirmando até ter certeza de que Deus realmente estava encaminhando ele para aquela situação. E assim está a Paula, né? E aí, no dia seguinte, na mesma semana, eu queria essa resposta de Deus. Eu estava um pouco angustiada com isso.
Enfim, aí no dia seguinte eu pedi para Deus, eu estava num caminho para encontrar uma pessoa que ele ia me entregar algumas coisas, algumas encomendas, e no caminho eu pedi para Deus de novo, Deus, a pessoa que for me atender lá, que cor de roupa que ela vai estar hoje, para que confirme a tua resposta de ontem. Para saber se o Estevão realmente é o homem da minha vida. Sim. E eu acreditei que Deus ia me responder. E eu ouvi amarelo. Mas não era dos Correios, não, tá? É que daí ficava fácil, né? Ficava fácil. Era óbvio. E aí eu tinha certeza que Deus ia me responder. E mais uma vez, a pessoa estava de amarelo. A pessoa estava de amarelo. Estava de amarelo. Daí, obviamente, eu já acreditei muito mais, né? Mas aí eu passei um pouquinho mais do que Gideão fez, né? Que foi 2 vezes, Gideão. Eu pedi a terceira. Você pediu 3 vezes. Falei, Deus, mas é a terceira e a última. Aliás, Prometo tem um que é a detalhe, última. né? Nesse meio do caminho, ela falou, Estevão, eu falei, Paulo, é você. Como é que você sabe? Eu falei, Deus, eu fiz por gestos, né? Eu falei bem assim, ó. Fiz assim, ó, você é minha. Ela falou, como você sabe? Eu falei assim, Deus falou. Deus me contou. Aí ela disse assim, bom, então deixa eu te contar uma coisa. Deus também me respondeu 2 vezes. Eu falei, então, poxa, então... Pronto, resolvido. Demorou, né? Vamos lá, vamos logo assumir, vamos logo namorar de vez. Ela falou assim, mas sabe como é o ser humano, né? Ele sempre quer a terceira vez, sempre quer a terceira. E Deus me deu a fé de falar, olhar pra ela e falar assim, Paula, pode pedir a terceira que ele vai te dizer que sim. E eu não tinha dúvida, né? Mas você tinha, né, Paula? E eu tinha ainda. E eu queria uma última resposta de Deus e que seria 100% de certeza. E aí, no dia seguinte, tudo na mesma semana, eu ia buscá-lo no trabalho, a gente se encontrar. E eu pedi novamente, o mesmo pedido. Deus, eu quero ouvir que cor que ele vai estar hoje. E eu ouvi vermelho. Eu, tá bom, vermelho. Aí eu ouvi marrom. Eu ouvi, vermelho, marrom. Aí eu ouvi azul. Aí eu ouvi as 3 cores, aí eu pensei, Deus cansou. Acho que Deus cansou de me responder. E eu ouvi novamente as 3 cores. Vermelho, marrom e azul. Aí eu fui, assim, um pouco chateada, né? Mas, no fundo, eu tinha fé ainda que Deus ia me responder. Chegando lá, Estevão chegando, eu não estava acreditando. Eu olhava assim para ele e não acreditava. Ele estava vindo com uma camisa listrada das 3 cores. Vermelha, azul e marrom. E antes de tudo isso, eu achava que essas coisas de resposta de Deus, de pedido, Pedido atendido. De pedir para Deus respostas nesse sentido mais concreto, eu achava que era uma besteira. Mas eu estava vendo que Deus, ele se achegou a mim, ao meu nível, para eu ter essa confiança, saber que ele estava me respondendo. E depois disso eu acreditei e ele fechou com chave de ouro, não teve como eu pedir mais nenhuma outra. E a gente tem essa camisa guardada em casa até hoje. Ela não é uma camisa bonita. Essa combinação das 3 cores não é das melhores. Mas foi muito importante o meu mau gosto, né? Para Deus responder para Paula, realmente. E depois disso ela, aliás, só me contou esses sinais no dia do nosso casamento. Mas foi muito importante. E a gente, depois de pouco tempo, noivou, né? Ela foi para Manaus, conheceu minha família inteira, noivou e a gente casou. 4 meses de noivado, a gente falou, por que a gente vai enrolar, né? A gente já sabe é grande, que Deus já é direcionou. crescido, a gente já se ama, a gente sabe que a gente é escolhido por Deus e foi a decisão mais acertada da nossa vida. E hoje estão casados há quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Olha só que história linda. Confiança em Deus. Primeiro, pedir para Deus se realmente é isso que Ele quer, é esse o plano dele. Porque quando a gente tem certeza de que Deus está direcionando, errar, nem pensar. E uma coisa Deus importante, tá direcionando. Muitas mulheres acham, tem que ter atração, tem que ser daquele jeito que eu imaginava. Não, porque Como quando é na Deus televisão, quando tem Deus isso dá, também. Ele dá coitado de completo. mim, Porque de repente, talvez eu não gostasse o suficiente do Estevão ainda, mas a partir do momento que Deus me respondeu, eu me entreguei completamente a Deus, acreditando que Ele faria o melhor por mim, e Deus mandou todo o presente completo. Gente, que história linda. Quando a gente recebe a resposta de Deus, a gente tem a certeza de que Ele está abençoando, que Ele está direcionando. Então é mais fácil a gente seguir, porque a gente sabe que é o certo. Você já recebeu uma resposta assim de Deus de maneira tão clara? Já recebeu? Então escreva pra gente, conte pra gente como Deus lhe respondeu. Se foi através de sinais, através de uma música, da leitura da Bíblia, algum trecho, algum versículo que te chamou a atenção, ou através da voz de Deus mesmo sendo ouvida por você. Conte pra gente, escreva aqui pra gente, entre no nosso blog e conte pra gente, compartilhe conosco a sua experiência com Deus. Gente, muito obrigada porque vocês vieram aqui, compartilharam a história de vocês. Eu fiquei muito feliz em poder ouvir e poder saber que vocês se colocam sempre nas mãos de Deus. Amém. Amém. Acho que isso serve para todo mundo que está em dúvidas.
pode ter certeza, é do interesse de Deus que Ele te responde, que Ele oriente sua vida. Então, fique tranquilo, espere, confie que de alguma maneira Ele vai te responder. Espere e confia é bacana, porque Deus realmente precisa que você espere o tempo dele. Às vezes a gente acha que Deus vai responder na hora que a gente quer. Né, Estevão? Quando você estava dentro do ônibus, você esperou a mensagem, tem que ser naquela hora. Mas Deus deu o prazo. Quando estava descendo o ônibus, Ele recebeu a resposta. É o tempo de Deus. Então, espere e confie que Deus com certeza vai te responder. Para a gente encerrar o programa, você pode cantar mais uma música para a gente, Estevão? Posso, claro. Deus tem muito mais do que a gente consegue pedir. Deus não dá o que a gente quer, não dá o que a gente merece. Ele dá o que a gente precisa para ser feliz. Amém. É sobre isso que essa música fala. Pedi calor, Deus me deu verão. Pedi voz, Deus me deu canção. Pedi resposta, Deus me deu solução. Pedi que olhasse, Deus me deu a mão. Pedi amigos, Deus me deu irmãos. Porque Ele tem mais do que eu consigo pedir. E sempre sabe o que é melhor para mim. Não dá o que eu quero, nem o que mereço, mas o que preciso para ser feliz. Me ensina a te agradecer. Pedi pão, Deus me deu sabor. Pedi bens, Deus me deu valor. Pedi sorriso, Deus me deu humor. Pedi vida, Deus me deu vigor. Pedi carinho, Deus me deu amor. Porque Ele tem mais do que eu consigo pedir. E sempre sabe o que é melhor para mim. Não dá o que eu quero, nem o que mereço, mas o que preciso para ser feliz. Me ensina a te agradecer, mesmo quando não vejo o caminho a seguir, mesmo quando não lembro que estás aqui, tu és Deus.